Bom dia! Vamos começar a nossa aula de Geografia. Hoje estudaremos o capítulo 13 do nosso módulo, lá na página 88, e tem como título As Águas dos Rios. Você pode observar aqui a imagem de alguns rios, cada um com a sua característica. Em especial, estudaremos os rios presentes aqui no nosso país. Antes de falarmos diretamente dos rios presentes no nosso país, eu gostaria que você observasse essas imagens, que são rios que estão presentes em outros países. Veja só que interessante! Nós temos aqui nesta imagem o rio Ohio e o rio Mississippi, que fica nos Estados Unidos. Observe as cores. Olha, nessa extensão, a água é como se fosse verdeada e aqui a água mais um tom barrento. E quando os dois rios se encontram, as águas permanecem sem se misturar. Aqui é o rio Thompson e o rio Fraser, que fica no Canadá. Olha só que interessante, cada um com a sua cor também. E ao encontrarem, também não se misturam. E este rio aqui na Suíça, o rio Ródano e o rio Arve. Olha, a cor esverdeada e uma cor barrenta. Quando se encontram, também não se misturam. A natureza é maravilhosa e a cada imagem que eu consigo visualizar, a cada beleza, eu contemplo a mão do Criador. Agora, imagens brasileiras. Observe essas imagens. O encontro das águas, destas águas em especial, é um dos ícones em Manaus. Isso mesmo, onde se juntam o Rio Negro e o Rio Solimões para formarem o Amazonas. E durante vários e vários quilômetros, as águas negras e as águas barrentas não se misturam. Por que isso acontece? Ouça com bastante atenção e observe este vídeo que nós iremos assistir. Você sabe por que as águas do Rio Negro e do Rio Solimões não se misturam? O encontro das águas é um fenômeno que acontece na confluência entre o Rio Negro, de água preta, e o Rio Solimões, de água barrenta, onde as águas dos dois rios correm lado a lado sem se misturar, por uma extensão de mais de 6 quilômetros. É uma das principais atrações turísticas da cidade de Manaus. Mas você sabe por que as águas dos rios não se misturam? Esse fenômeno acontece em decorrência da diferença entre a temperatura e a densidade das águas, e ainda a velocidade de suas correntezas. Ao longo de um percurso de cerca de 6 quilômetros, os rios Negro e Solimões andam lado a lado, sem se misturar, antes de se tornarem um só, o grande rio Amazonas. Segundo uma professora de Química da Universidade Federal do Amazonas, o fenômeno, conhecido como encontro das águas, acontece devido à diferença de composição e acidez, aliada à temperatura e velocidade das duas correntezas. O Rio Negro, que carrega uma grande quantidade de matéria orgânica desde sua nascente na Colômbia, o que dá o tom escuro à sua água, corre a cerca de 2 km por hora, com uma temperatura de 28 graus. Já o Solimões, que nasce nos Andes peruanos e tem uma água de aspecto barroso devido a uma carga de sedimentos vindos da erosão de solos de origem vulcânica, faz o percurso em uma velocidade aproximada de 4 a 6 km por hora, a uma temperatura de 22 graus.
Há dezenas de agências de turismo que oferecem o passeio à região, em roteiros que costumam incluir uma volta pelos igarapés da região. Se o passeio for feito em um barco pequeno, o visitante pode pôr a mão na água durante a travessia de um lado para o outro e sentir que os rios têm temperaturas diferentes. No período de rio cheio, que vai de janeiro a julho, é a melhor época para se fazer um passeio para observar o encontro das águas, uma vez que as saídas dentre os igarapés são em canoas motorizadas. Pode-se entrar nos furos e braços de rios e ter a possibilidade de ver animais como pássaros, macacos e preguiças. O passeio sempre é realizado no Parque Ecológico Janauari, onde se pode observar e tirar fotos das plantas aquáticas Vitórias Régias. O final do passeio é um restaurante flutuante de comidas típicas amazonenses. Nossa, que interessante, não é verdade? Nós vamos continuar observando os rios. Agora, em especial, você vai fitar os seus olhos no mapa do Brasil. Veja só. Você pode também observar aí no seu módulo na página 88. O Brasil tem muitos e muitos rios. E para representar os rios ou os cursos fluviais de qualquer lugar que seja, nós utilizamos, olha, o mapa hidrográfico, como você está observando aqui. E neste mapa em especial estão destacados os principais rios do nosso país. Ampliando o mapa, nós conseguimos visualizar melhor o nome dos rios. E eu fiquei curiosa em saber quantos rios brasileiros eu conheço. Então eu vou aqui destacar os rios que eu conheço e você aí no seu livro vai circular os rios que você conhece. Vamos lá? Vamos lá. Olha, eu conheço o Rio Cuiabá, que fica no Mato Grosso. Conheço o Rio das Mortes, que também fica no Mato Grosso. O Rio Paraguai, que corta o Mato Grosso do Sul. O Rio Teles Pires, que também corta o Pará e chega até o Mato Grosso. O Rio Araguai, também eu conheço. O Rio Xingu, eu também já o conheci. Deixa eu ver outro rio. O Rio Tocantins, eu conheci quando era criança, que eu morei no Maranhão. Então ele corta o Maranhão e também o Tocantins. Você pode observar que no nosso mapa nós temos a cor azul mais forte e nós temos algumas ramificações aí de cor azul mais clara. Este tom azul mais escuro é o trecho onde tem maior fluxo de água. Esse tom azul mais fraquinho é o trecho onde nós temos menor fluxo de água, mas todos representam os rios, ou seja, o mapa hidrográfico ele destaca os rios presentes no nosso país. E você? Já demarcou quantos rios você conhece? Página 90. Como conhecer um rio? Os rios são cursos d'água corrente e apresentam características que os diferenciam de outros corpos d'água, independente do fluxo de suas águas. Nós vamos observar aqui partes que compõem um rio. Nós temos aqui a nascente, local onde começa o rio. Pode ser o lugar em que a água brota do solo ou resultar do descongelamento de uma geleira.
Aqui você pode observar o curso do rio e nós temos o leito. O que é o leito? O trajeto ou curso pelo qual se deslocam as águas do rio. O curso é dividido em alto, médio e baixo curso. As águas seguem pelo leito conforme o declive do terreno, das áreas mais altas para as mais baixas. Declive, aí no seu livro, logo no cantinho, no final aqui da imagem, nós temos aí a explicação da palavra declive. O que significa? Inclinação gradativa de uma superfície, ou seja, pode ser observada a parte mais alta e a parte mais baixa. Seguindo, nós temos aqui o curso médio, olha só. E nós temos aqui as margens. O que é as margens? Terras ao lado do rio. Olhando em direção à foz, define-se a margem à direita pela mão direita e à esquerda pela mão esquerda, ou seja, nós temos as margens do rio conforme o seu olhar e a sua posição, o lado direito e o lado esquerdo. Nós temos aqui também o rio afluente. O que é o rio afluente? Rio menor que deságua do rio principal. Você pode até observar que este rio aqui é mais largo e aqui o rio é até mais estreito, ou seja, é mais estreito. E nós temos aqui o curso baixo do rio, que também é uma parte mais baixa, quando eu observo a nascente e esta parte. E por fim, nós temos a foz. A foz é a parte de um rio onde ele deposita suas águas em outro rio maior, em um lago, no mar ou no oceano. Página 91. Rede de rios. A maioria dos rios está ligada a outros rios. O maior rio é chamado de principal. E os menores que se ligam a ele são os afluentes. O principal, o maior, e os menores, afluentes. Os rios ainda menores que despejam suas águas nos afluentes são chamados de subafluentes. Rio principal, maior, os menores, afluentes, e os que são menores ainda, subafluentes. Os afluentes e subafluentes podem estar nas margens esquerda ou direita do rio principal. Quando olhamos da direção em que o rio principal nasce até onde ele termina, aí nós conseguimos identificar o lado direito e o lado esquerdo. O ponto no qual as águas dos dois rios se encontram é conhecido como confluência. Então, aquele rio que nós observamos, o Rio Negro e Solimões, que se encontram, este encontrar das águas nós chamamos de confluência. Clique! Vários rios interligados formam uma rede hidrográfica. E a área onde está localizado esse conjunto de rios, delimitados por região de terrenos mais elevados, é chamado de bacia hidrográfica. A bacia hidrográfica é então as regiões em que esses rios estão presentes, né? E onde essas regiões, esses terrenos são mais elevados. Muito interessante. Então, a bacia hidrográfica é definida como uma área na qual ocorre a drenagem e o escoamento da água, ou seja,
Uma bacia hidrográfica ela é construída por um ou mais rios principais e os seus afluentes. Você pode observar a imagem aqui, de várias ramificações de escoamento de água e de rios. Cada região com a sua cor. Achei linda essa imagem. Seriam como veias do nosso Brasil. E aqui você consegue ver a bacia hidrográfica por região. A bacia do Rio Amazonas, a bacia do Rio Tocantins, a bacia do Atlântico Sul, a bacia do Paraguai, enfim, cada cor representa a bacia da região correspondente. Página 92. Uso da água nas atividades cotidianas. Quando eu penso nas atividades cotidianas, eu percebo o quanto é fácil usar a água. Simplesmente eu ligo o chuveiro e a minha água gostosa e fresquinha está ali no chuveiro. Eu ligo a torneira e a água jorra e eu posso fazer toda a minha higiene que eu precisar. Eu vou no bebedouro, aperto o botão e ali está aquela água gostosa para que eu possa beber. Enfim, em várias atividades do dia a dia, nós utilizamos a água. No entanto, precisamos utilizar a água de forma consciente, sem desperdiçá-la. Lembra que na aula anterior nós observamos a porcentagem de água doce que está presente no nosso planeta? Isso mesmo! Nós aprendemos também que a água é um recurso natural extremamente importante para todos os seres vivos. Sem a água, nós não conseguiríamos viver. Por esse motivo, grande parte das cidades está localizada junto a uma fonte d'água, ou seja, uma fonte de água. Eu moro em um lugar e eu consigo visualizar o nosso rio, isto mesmo. Não é um rio tão propício para o consumo, para o banho, no entanto, é muito prazeroso poder observar a água dos rios e no final da tarde uns passarinhos que gostam de voar ali pelas margens do rio. Lembrando que eu e você precisamos ter sempre o bom senso, a consciência de usar corretamente a água sem desperdiçar, porque se um dia acabar, nós não conseguiremos viver sem a água. Página 93. Você sabia? Vamos observar este quadro. Consumo médio diário de água. Diariamente, uma pessoa consome em média 120 litros de água, divididos da seguinte forma. Olha, esses dados é de uma pessoa. 4% consumo e alimentação. 7% limpeza da cozinha. 8% limpeza de residências e automóveis, irrigação de jardins e diluição de produtos. 14% lavagem de roupas. 31% higiene corporal e 36% descarga nos sanitários. Nossa, como a porcentagem da descarga nos sanitários é alta. No Brasil, grande parte da água tratada não é disponibilizada à população, porque cerca de 37% dela é desperdiçada antes mesmo de chegar ao seu destino final. Isso devido a alguns vazamentos de tubulações, como você pode observar aqui, ou outros desvios para as redes não autorizadas. Vamos pensar? Dentro
de várias atividades que você realiza durante o dia, e dentre as atividades que você faz em casa, você vai comentar aí ou você vai pensar nas 3 que mais envolvem água. E em média, quanto tempo você gasta com a sua higiene pessoal? Poderia reduzir o tempo do banho para tentar economizar água? Pense um pouquinho. Na aula via Zoom, nós vamos conseguir compartilhar com o colega as nossas experiências. Página 94. Nós temos aqui um texto complementar. Muita água para muito alimento. Veja que dados importantes. Segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU, as atividades que mais consomem água são agricultura, 70%, indústria, 22% e afazeres domésticos, 8%. Você pode observar aqui essa porcentagem através de um gráfico. Estima-se que para produzir 1 kg de trigo, por exemplo, sejam necessários aproximadamente 1.000 litros de água. Um boi adulto bebe cerca de 32 litros de água por dia. Quando ele atingir o tamanho e o peso suficiente para o abate, terão sido gastos por volta de 15.000 litros de água para cada quilo de carne produzida. Veja essas informações através de imagens. 1 quilo de trigo, 1.000 litros de água. Olha só a plantação de trigo. E aqui nós temos aqui alguns bois e para 1 quilo de carne, 15.000 litros de água. Essa é a estatística, muita água, na verdade. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura destaca um fator agravante. Cerca de 60% da água utilizada em cultivos irrigados é desperdiçada devido à evaporação, pois a absorção da água acontece junto à raiz da planta, região que de fato deveria ser irrigada. Página 95. Você sabia? Soluções para o consumo de água na agropecuária. Segundo a empresa brasileira de pesquisas agropecuárias, Embrapa, alguns procedimentos são necessários para garantir o fornecimento de água potável na produção agropecuária. Observe as dicas. A fim de favorecer a infiltração de água no solo, contribuindo para o fortalecimento das nascentes dos rios e a manutenção de suas águas, pode-se fazer, primeiro, a construção de barragens e mini-açudes para reter a água da chuva e garantir a umidade do solo. Também o plantio em nível para reter o escoamento de água nas lavouras e em terrenos inclinados. Também pode ser feito a preservação da maior quantidade possível de vegetação natural na propriedade, uma vez que as raízes das árvores auxiliam na infiltração da água da chuva até os lençóis d'água. E a opção B, para evitar a evaporação da água da irrigação, pode ser feito a construção, ou seja, construir barragens subterrâneas para guardar a água, evitando a evaporação. Irrigar a lavoura à noite, irrigar diretamente na raiz da planta.
Página 96. Cuidados com as fontes de água. Você pode observar esta imagem aqui, que é o rio Tietê, um trecho deste rio. E você pode observar a grande poluição que está presente. E quem são os responsáveis? Isso mesmo, a ação humana. Rios, lagos e outras fontes de água costumam receber lixo de diferentes tipos. Entre eles nós temos o lixo seco, garrafas plásticas, móveis, pneus e etc. Nós temos o lixo líquido, que vem dos esgotos domésticos, claro, e resíduos industriais. E nas áreas rurais, os rios podem ser contaminados pelos agrotóxicos utilizados nas lavouras. Ainda na página 96, nós temos a imagem do Rio São Francisco. As águas dos rios é a principal fonte de abastecimento das cidades. Por esse motivo, ela precisa ser bem cuidada. A nascente do rio e a vegetação que o margeia também precisam ser preservadas. Nas margens, deve haver árvores e vegetação natural, a fim de que a terra não se desmorone por dentro do rio para dentro do rio e causando então um fenômeno denominado assoreamento. Nós, como seres humanos, precisamos fazer a nossa parte. Para pensar. Página 96. Qual tem sido a sua atitude em relação aos rios próximos do lugar onde você mora? As águas de um rio pertencem a todos aqueles que vivem ao longo de seu curso. Por isso, cada pessoa, inclusive você, tem o dever de cuidar do rio que abastece a cidade em que reside. Pode ser que, perto do seu município, não exista um rio, mas um riacho, um córrego, um lago, uma lagoa ou um igarapé. Todos eles são fundamentais para os seres humanos, os animais e as plantas. Portanto, faça a sua parte. Não jogue lixo nos rios e fale ao máximo de pessoas que puder sobre a responsabilidade delas quanto à preservação dos cursos d'água. Dessa forma, continuaremos a usufruir desse importante recurso natural. Faça a sua parte, preserve. Chegou a hora da nossa atividade. Página 89, questão 1. Observe o mapa hidrográfico brasileiro e responda às seguintes questões. A. Como os rios são representados neste mapa? Muito bem, por linhas azuis. B. De acordo com a legenda, quais a diferença entre os rios representados em cor azul escuro e o desenho em azul claro? Em azul escuro, são de maior volume de água no país. E em azul claro, são os de menor volume. Letra C. Existem rios ligados ao outro? Cite um exemplo. Se você observar no mapa, você vai perceber que sim, muitos rios estão interligados ao outro. E, por exemplo, nós podemos observar aqui, logo do nosso lado esquerdo, nós temos o rio Solimões e temos o rio Madeira. Está um do lado do outro praticamente e eles são interligados ao rio Amazonas. Observe aí no seu mapa, localize. Questão 2. Observe o mapa hidrográfico do estado em que você mora. Você vai pesquisar e observar esse mapa
como nós observamos o mapa da página 88, que representa todo o mapa hidrográfico do nosso país. Depois que você observar o mapa do seu estado, do nosso estado, você vai responder. Letra A. Quais são os principais rios do seu estado? B. Quais rios estão próximos ao seu município? Letra C. Qual rio faz parte do seu município? E então você vai responder as 3 perguntas. Ambas são pessoais. Página 90, questão 3. Antes de responder, você vai observar o desenho que está acima e você vai identificar as partes de um rio. Questão 3. Quais são as partes do rio identificadas no desenho? Nós podemos observar e identificar a nascente, o leito, as margens e a foz. Questão 4. Qual parte do rio costuma ter águas mais limpas? Sim, a nascente. Questão 5. Em quais partes do rio podem ser realizadas atividades como, por exemplo, o banho e a pesca? O que você acha? Muito bem, no curso do rio, nas margens, do leito ou na foz. Página 91, questão 6. Observe a imagem, em seguida, faça o que se pede. Então, nessa imagem eu posso observar a nascente do rio principal, a margem direita e a margem esquerda, e os seus afluentes e subafluentes. Letra A. Numere os elementos da ilustração anterior conforme a legenda. A legenda está aqui do lado. Então vamos lá. Rio principal, número 1. Qual é o rio principal? Isso, muito bem, ó. A nascente e ele vem percorrendo todo esse caminho. Segundo, rios afluentes na margem direita do rio. Na margem direita, rio afluente. 1, 2. Agora, do lado esquerdo, rios afluentes à margem esquerda do rio principal. Então, nós temos 1, 2. Número 4, rios subafluentes. Quais são eles? Este, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O que você conseguiu observar? Nós temos aqui no meio o rio principal. Nós temos, saindo do rio principal, nós temos o rio afluente, ó, o rio maior, o rio menor, e esse daqui é o subafluente que nasce de onde? Do rio afluente, ó. É como se eu falasse que eu tenho o rio principal, número 1, o rio afluente, número 2, e o número 3, o rio subafluente. Você percebe que o 1, ele tem mais fluxo de água, é mais largo. Depois vem o afluente, que também é largo, mas nem tanto. E o subafluente é mais estreito. Letra B. Na caixa de título, escreva o nome que é dado à área representada na imagem. Ou seja, a partir daqui nasceram outros rios. Então, nós chamamos de quê? De bacia hidrográfica. É como se fosse uma bacia e daquela bacia vai sair nas ramificações, vai escoando as águas. Letra C. Quantas confluências existem nessa ilustração? E agora, confluências? Confluência é o desaguamento de um rio em outro, ok? Na margem encontramos representadas 12. Veja só, todas essas
subafluentes e os afluentes, eles são o quê? Um desaguamento do rio principal, ou seja, uma confluência. Então nós temos, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Página 92, questão 7. Mencione a utilidade da água em cada uma das seguintes atividades humanas. A primeira, ela é útil para saciar a sede, útil para irrigação, para fabricação de bebidas, limpeza de automóveis, lazer, serviços domésticos, é útil para higiene pessoal, para limpeza de utensílios, para geração de energia, é útil para pecuária, para rega de jardins e solvência de materiais. Enfim, a água é útil para muitas e muitas coisas. Não conseguimos viver sem água. Em todos os momentos nós precisamos utilizá-la. Então, vamos fazer a nossa parte. Ao utilizar a água, utilize com sabedoria. Página 94, questão 8. Observe o gráfico acima e você vai conseguir responder as 3 perguntas. 8. Qual das 3 atividades apresentadas no gráfico consome mais água? A agricultura. Muito bem. 9. Qual dos 2 alimentos mencionados exige maior consumo de água em sua produção? O trigo ou a carne? A carne. 10. Assinale as práticas que podem evitar o desperdício de água e garantir a continuidade do abastecimento desse recurso natural. Vamos analisar. A. Utilize toda a água potável disponível apenas nas atividades domésticas. E como ficam as outras atividades? Então não é uma opção favorável. B. Produzir somente alimentos vegetais. E como fica o restante dos alimentos? C. Em qualquer atividade, usar a água com responsabilidade e controle. Correto, isso mesmo. Pode marcar na letra C um X. D. Eliminar a produção industrial. Não é possível. Letra E. Nos cultivos irrigados, direcionar a água para a raiz das plantas, evitando perda e evaporação. Correto. Letra F. Não praticar a irrigação nas lavouras. Letra G. Incentivar todas as pessoas a se tornarem vegetarianas. Não. A resposta correta é somente a letra C e a letra E. Realmente, essas atitudes vão contribuir para que nós possamos evitar o desperdício de água. Página 95, questão 11. Por que os processos de infiltração e irrigação são necessários para a manutenção das fontes de água e da produção de alimentos? Infiltração. Fonte da maior parte dos mananciais de água da superfície. Irrigação. Plantas irrigadas crescem e produzem alimentos mais rapidamente e de melhor qualidade. Questão 12 da página 96. Quais tipos de lixo podem contaminar um rio? Vejam só: garrafas plásticas, pneus, esgoto doméstico, resíduos industriais e muitos outros. Questão 13. Quais elementos naturais são importantes para preservar as margens e a nascente de um rio? A vegetação natural e árvores. Quando existe
A presença da vegetação natural e as árvores à margem dos rios, ela previne que aconteça o fenômeno chamado assoreamento. Até a próxima aula. Beijos!